Olá pessoal, na aula de hoje falaremos um pouco sobre como preparar e diluir soluções. Então, para o preparo de uma solução, vários pontos são importantes, como a pesagem adequada do reagente utilizado, medição correta do volume, a limpeza e a calibração das vidrarias, utilizar a vidraria certa, a temperatura em que a gente está trabalhando e a pureza do reagente. Lembrando que uma solução ela é composta basicamente por um soluto, que está em menor quantidade, e um solvente, que vai dissolver o soluto, que está em maior quantidade. No caso de soluções padronizadas, que a gente utiliza no contexto científico, é necessária uma grande precisão e exatidão da concentração daquela. Então, é necessário aferir, verificar todos esses pontos importantes na sua preparação. No caso de soluções não padronizadas, em que não é necessária uma pureza tão bem especificada, a gente pode utilizar então medidas pouco menos precisas. Como preparar soluções? Então, um exemplo, se eu quiser preparar 500 ml de solução de sulfato de alumínio a 10 gramas por litro, ou seja, baseado na concentração mássica, então, a concentração mássica ela é o que? A massa de soluto dividido pelo volume de solução. Então, se eu quiser calcular qual que vai ser a massa de soluto necessária, é só eu substituir, então, a concentração que foi dada no exercício e substituir também o volume de solução que eu desejo preparar. Dessa forma, então, eu vou ter que, para preparar este volume de solução, eu preciso de 5 gramas de sulfato de alumínio. Outra forma também de calcular a quantidade de massa para o preparo de uma solução pode ser a proporção, ou regra de 3. Então, eu sei que esta solução, em 10 gramas dela, eu vou ter 1 litro diluído de solução. Se eu quero preparar meio litro dessa solução, como diz no enunciado, então, por proporção, eu observo que eu vou precisar de metade da massa do que há em 1 litro de solução. Então, resolvendo a regrinha de 3 aí, a gente tem também o mesmo resultado de 5 gramas de sulfato de alumínio, Al2SO4, 3. Mas como preparar essa solução, então, na prática? Então, o primeiro passo é a pesagem, medir a massa correta de sulfato de alumínio, que calculamos ser 5 gramas. Para preparar essa solução, o mais adequado é utilizar um balão volumétrico, que é uma vidraria bem precisa para preparo de soluções. Então, primeiro eu vou adicionar, então, um pouco de água destilada e o meu soluto neste balão, preparar uma solução bem homogênea, até que toda homogeneidade seja então obtida, eu vou então completar o volume até o menisco, até o registro aqui do volume de calibração desta vidraria. Para aí então eu realizar a homogeneização e obter nessa solução 500 ml de solução a 10 gramas por litro. Agora, considerando então a concentração molar, então, no caso do exemplo aí, como preparar 250 ml de solução de cloreto de potássio, o KCl, a 2 mols por litro. Para esse exercício, lembrando que é necessário conhecer a massa molar do cloreto de potássio. No caso, a massa molar desse sal é 74,5 gramas por mol. Então, eu posso calcular então a partir da fórmula da concentração, em que a concentração molar vai ser igual à massa que eu tenho da substância, dividido pela massa molar, vezes o volume. Então, dessa forma, como eu não tenho o valor da massa, eu tenho a concentração, que é 2 mols por litro, eu tenho a massa molar do sal, que é 74,5 gramas, e tenho o volume de solução, que é 250 mililitros ou 0,25 litros, então está fácil. Então, a massa vai ser igual a 2 vezes 74,5 gramas por mol, vezes 0,25 litros. Então, assim,
eu chego à conclusão que eu preciso de 37,25 gramas de cloreto de potássio. Eu posso ainda calcular pela proporção, uma vez que eu tenho 2 mol em cada litro de solução a ser preparada. Para preparar 0,25 litros dessa solução, eu vou precisar de x mol. Então, dessa forma, eu calculo, então, obtenho o mesmo valor de massa desse reagente. Então, primeiro eu calculo e eu vou obter o valor de 0,5 mol para preparar essa quantidade de solução. Então, 0,5 mol vezes a massa molar do meu sal, que foi informada ali no início, vai dar igual a 37,25 gramas de cloreto de potássio. Então, da mesma forma que a gente calculou no primeiro modelo ali pela equação. Então, como preparar essa solução? Então, basicamente, primeiro eu vou realizar, né, a medida aí dessa massa de 37,25 gramas de cloreto de potássio. Vou adicionar, então, essa massa do reagente em um recipiente adequado para preparar a solução. Vou adicionar um pouco do meu solvente para preparar, né, a dissolução deste sal. E após a perfeita dissolução, vou completar então o volume até a marca do menisco, então conferindo o volume de 250 ml. Agora, tem casos em que é necessário uma diluição de soluções. Então, por exemplo, quando eu vou preparar uma solução mais diluída, a partir de uma solução em que a concentração do meu soluto nela vai ser mais alta. Um exemplo desse caso é apresentado então. Então, como preparar 500 ml de solução de ácido clorídrico, né, HCl, a 0,25 mols por litro, utilizando uma solução concentrada de HCl de 12 mols por litro. Então, basicamente, o que eu tenho? Eu preciso preparar 500 ml dessa solução na concentração de 0,25 mols por litro. E eu vou preparar essa solução a partir de uma contendo uma concentração de 12 mols por litro de HCl. Então, eu posso utilizar essa fórmula que especifica então a variação, né, da concentração ou a diluição da concentração em uma solução química. Então, eu posso igualar C1 vezes V1, ou seja, a concentração inicial e o volume inicial, pelo concentração final vezes o volume final. Então, nesse caso, a concentração que eu quero obter vai ser 0,25 mols por litro. E o volume dessa solução, 0,5 litros. Já a solução estoque, que é aquela que eu vou utilizar ela para preparar a minha solução, a concentração dela é 12 mols por litro. O volume que eu vou utilizar dela eu não sei ainda, então vai ser o meu V2. Então, resolvendo isso daí, vai ficar então 0,25 mols por litro vezes 0,5 litros dividido por 12 mol por litro, que é a concentração da minha solução estoque. Então, resolvendo isso daí, eu vou chegar na conclusão de que o volume necessário dessa solução concentrada vai ser 0,01042 litros, ou 10,42 mililitros. Nesse caso de uma solução líquida, como preparar então? Então, nesse caso específico, o que vamos fazer? Primeiro, a gente vai adicionar então um certo volume de água, para não adicionarmos água diretamente ao ácido, por questão de segurança. Vamos então, após a dissolução, adicionar água deionizada, homogeneizando bem lentamente. E após a homogeneização completa, completar então o volume até o volume especificado, que são 500 ml que deseja-se obter desta solução. Outra forma também de calcular qual o volume necessário para preparar essa solução é pela proporção, ou seja, utilizando a simples regra de 3. Então, basicamente, eu quero obter uma solução que tenha 0,25 mols em cada litro de solução.
Para preparar meio litro desta, então eu vou precisar, pela proporção aí, de 0,125 mols de ácido clorídrico. A minha solução estoque, que é a qual eu vou retirar então essa alíquota para preparar a minha solução, a concentração dela é de 12 mols por litro, ou seja, eu tenho 12 mols a cada 1000 ml de solução. Para obter o 0,125 mol de solução que eu preciso, então basicamente eu vou precisar de x mililitros dessa. Então, resolvendo a proporçãozinha também, eu chego no mesmo valor de 10,42 mililitros. Então, essa também é outra forma de calcular, né, a diluição de concentração ou preparo, né, de uma solução a partir de outra. Uma questão interessante também que devemos levar em conta ao preparar soluções é que os reagentes eles não são 100% puros, então eu devo considerar a presença de impurezas quando eu vou calcular a quantidade necessária para preparar uma solução. Então, por exemplo, para preparar 100 ml de uma solução de flúor a partir do fluoreto de sódio 98% de pureza, qual a massa necessária sabendo que eu preciso de 0,5 gramas deste reagente puro? Então, se a pureza do fluoreto de sódio aí vai ser 98%, eu tenho que, em 100 gramas de NaF impuro, ou seja, em 100 gramas deste reagente, eu tenho 98 gramas de NaF puro. Então, para obter 0,5 gramas deste reagente puro, eu vou precisar de x gramas do reagente impuro. Então, resolvendo essa proporçãozinha aí, essa regra de 3, eu vou obter então um valor de 0,51 gramas de fluoreto de sódio impuro. Então, eu preciso da massa de 0,01 gramas, um pouco maior do que a inicial, para que eu tenha este valor de 0,5 gramas de reagente puro para preparar uma solução com a concentração bem próxima do ideal. Então, as principais referências utilizadas, pessoal. Então, por hoje é só isso, tudo.